Vamos lá, Paulo Figueiredo, deixa eu te trazer para esse debate também depois do discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, agora já com todos esses pontos levantados pelos colegas comentaristas aqui. Acho que o Pavinato fez um levantamento bastante preciso, o Zé Maria também, o Diogo também trouxe alguns pontos importantes. Olha, eu tenho que dizer, o discurso é um festival das pautas de esquerda, que são as pautas do Lula. O Pavinato enumerou cada uma delas muito bem. São as pautas da nova esquerda, isso é importante dizer. Não tem a ver com o Lula de 2002, as pautas são diferentes na sua maioria. A nova esquerda, a esquerda representada pelo Lula atualmente, é uma esquerda identitária. É uma esquerda com uma pauta ambientalista xiita. É uma esquerda divisiva, devo dizer divisiva. Divisiva entre homens e mulheres, entre gays e héteros, trans e cis, negros e brancos, enfim, todas as divisões que você pode imaginar, inclusive divisiva entre bolsonaristas e lulistas. Essa história de que não existem dois Brasis, nós somos um único povo, uma única nação, essa história é uma história de capitulação. Não é nós vamos nos encontrar no meio. Nós ganhamos e vocês abaixem a sua cabeça e nos sigam. Isso não é união. Essa não é união. O discurso dele não foi um discurso de união. Foi um discurso de exigindo a capitulação do adversário. Isso sim. Quando ele fala de pregação criminosa do ódio, as palavras dele. Pregação criminosa do ódio. Ora, repare, prestem atenção nas palavras que estão dentro das palavras. Quando ele diz criminosa, ele já está dizendo que o discurso bolsonarista será considerado criminoso, será criminalizado, como já vem sendo. Então, quando eu falo que nós iniciaremos agora a era do expurgo dos patriotas, eu não estou exagerando. Está incluído dentro do discurso do Lula. Essa história de que precisamos de paz, precisamos de união, estamos cansados de brigar. É hora de baixar as armas, né? Repare, tem um momento onde ele fala isso. É hora de baixar as armas que jamais deveríamos ter levantado, porque armas matam e nós escolhemos a vida. Tá aí, são as palavras do próprio Lula. Isso é um discurso anti-armamentista. Esse é um discurso focado na reversão da flexibilização do direito à arma que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Isso não é um discurso de união. Isso é uma falácia. Quando o Lula fala em reconstruir a alma desse país, repare, reconstruir a alma. Olha a gravidade disso que a gente está falando. Ele diz que o país está com um problema da alma. E a quem que ele atribui o problema da alma do país? Aos bolsonaristas, talvez aos evangélicos, que deram tanto voto ao presidente Bolsonaro. Então, quem imagina que um presidente que fala que o amor venceu o ódio, ele está dizendo que do outro lado havia puro ódio. Então, nós precisamos prestar atenção no que está sendo dito, porque às vezes palavras parecem doces num primeiro momento, mas quando nós enxergamos o conteúdo por trás dessas palavras, esse não é um discurso de união, volto a dizer, é um discurso exigindo a capitulação dos adversários. No caso, virtualmente metade do Brasil, que deve agora, segundo na visão do Lula, se render e abaixar a cabeça e aceitar essas mesmas pautas de esquerda identitárias, xiitas, que ele apresentou no seu discurso. Não foi um discurso de moderação, de meio, de encontro de um caminho de união num país dividido. Muito pelo contrário, foi um discurso de reforço dessas pautas de esquerda. Eu só vou fazer uma observação sobre a questão econômica que parece, isso é muito preocupante, levando-se em conta o quanto que o Brasil conseguiu se sair melhor do que o mundo na recuperação pós-pandemia e também com guerra da Ucrânia. Eu vou insistir aqui num ponto, o Brasil resolveu com política econômica doméstica, seja zerando impostos federais dos combustíveis ou negociando com o Congresso a redução do ICMS. O ICMS tinha uma arbitrariedade que o Rio de Janeiro, que é o estado que mais recebe royalties, impostos, porque a Petrobras está lá, ela pega muito petróleo no mar do Rio de Janeiro, tinha 33% de ICMS. E conseguiu resolver isso com o Congresso Nacional. O Brasil foi um dos poucos países a resolver o problema da inflação dos combustíveis que veio juntamente com a guerra da Ucrânia. Quer dizer, piorou com a guerra da Ucrânia. E ele dizer que o Brasil tem um problema econômico sério,
parece que ele não entende o avanço que foi feito. Aí o meu questionamento é, ele vai dar sequência ao que está dando certo ou ele vai querer mudar tudo de novo? Porque daí a gente começa a olhar para a Argentina, a gente começa a olhar para países que abandonaram, por exemplo, a responsabilidade fiscal. E tem um detalhe, além do Congresso, o presidente atual do Banco Central fica mais 2 anos, porque tem mandato fixo. Tem independência do Banco Central e a política monetária está lá no Banco Central. Tem esse detalhe também, a política de juros, que nesse momento está alta. Apesar de alta, os juros serem altos, a taxa Selic, o Brasil consegue gerar emprego, reduzir desemprego, a gerar emprego formal com carteira assinada, crescer e com inflação baixa, o que é um fenômeno. Eu tenho conversado com colegas jornalistas do mundo inteiro, eles me perguntam como é que o Brasil está conseguindo isso. E o Brasil tem um estoque de capacidade de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, que é um dos casos únicos no mundo, porque a gente ainda tem muita infraestrutura por fazer, a gente tem um mercado consumidor gigantesco que só depende de renda e que está recuperando agora, enfim. A minha preocupação é o que vai fazer com a questão econômica.